Boku no Hero teve muitos problemas na sua reta final e eu quero dar minha opinião sobre. Um dos maiores problemas de Boku no Hero que ninguém fala é o tempo. O Midoriya treinou por 10 meses para não morrer quando usasse o Anforal, e mesmo assim quebrava seus ossos toda vez que usava. E em menos de um ano foi o primeiro a conseguir usar e dominar os poderes de usuários anteriores, além de conseguir usar o 100% do Anforal. Isso só deixou toda a progressão da história meio ridícula, já que adolescentes que estão no ensino médio superaram quase todos os heróis profissionais em poder, e foram mais importantes que eles na guerra, e um bando de vilões meia-boca se tornaram ameaças globais. E tudo isso em cerca de 9 meses. Já a guerra final foi muito mal desenvolvida. Essa guerra tem os mesmos problemas da Quarta Guerra Ninja. O autor tentou dar desenvolvimento e lutas demais para personagens que quase ninguém se importa, o que fez a maioria do tempo do que deveria ser o melhor e mais importante arco do manga ser 70% encheção de linguiça. Porém, ao contrário da Guerra Ninja, que deu muito mais do que prometeu sobre uma Madara, Boku no Hero, das coisas que supostamente seriam épicas quando acontecessem, só cumpriu as expectativas das lutas envolvendo Dabi. De resto foram só falsas esperanças que iria acontecer algo bom. Por exemplo, o final do Alforone foi um lixo. Já é ridículo alguém como o Alforone não ter uma contramedida para não rejuvenescer até deixar de existir, como aconteceu, mas quando ele morreu pela primeira vez todas as individualidades que ele roubou voltaram para os seus donos, sem nenhuma explicação. Já a segunda morte dele eu vou deixar para falar mais na frente. Para mim, o Midoriya querer salvar o Shigaraki é algo muito ruim, porém não pelos motivos que geralmente acham isso. A questão é que a ideia do Midoriya querer salvar o Shigaraki é baseado em nada dentro da história. Todas as vezes que os dois se encontraram, o Shigaraki só se mostrou ser um terrorista que não liga para a vida de inocentes. E inclusive o Midoriya viu o Shigaraki fazendo um massacre, achou que ele tinha matado Bakugou e o Gran Torino, viu ele arrancar um olho do Aizawa e fazer ele cortar a própria perna. E após tudo isso, junto aos outros encontros com o Shigaraki, o Midoriya decide que quer salvar ele, porque supostamente o Shigaraki parecia querer ser salvo. O problema nem é o protagonista querer salvar o vilão, mas sim que isso não teve preparação e muito menos desenvolvimento para acontecer. Até porque o Midoriya só foi descobrir o passado do Shigaraki no meio da batalha final, como o Midoriya não sabia nada dele, e o Shigaraki não deu indícios que queria ser salvo. Quem assiste só fica com a impressão que o Midoriya é um idiota que sacrificou todos os seus sonhos tentando salvar a encarnação do mal, e por mais que o Shigaraki realmente tenha sido salvo, o leitor se sente enganado, porque em seguida tudo isso é jogado fora com a volta do Alforone, e a derrota dele é tão rápida que fica parecendo que o autor só fez isso para colocar uma reviravolta como a do Aizen, que o vilão manipulou toda a vida de um personagem importante e que isso fez toda a história acontecer. Já depois da batalha final, o autor cometeu vários erros. O primeiro foi não mostrar de forma clara que o Midoriya foi reconhecido por salvar o mundo. O máximo que temos disso foi uma estátua muito escondida no último capítulo que quase ninguém viu, e um garoto reconhecendo o Midoriya. O autor também não deu um desfecho para coisas que os fãs queriam ver, e as que ele deu foi de forma sutil durante o capítulo. Por exemplo, o Juntler criminal e a Labrava se casaram. O garoto que foi salvo pela velhinha virou estudante da UA. Não sabemos se o Dabi morreu ou não. A estátua do Midoriya só aparece ao fundo de um quadro atrás do pé dele. O livro do Spinner apareceu de forma muito discreta no meio de uma página dupla. Mas o consenso geral sobre esse final foi que o time skip do último capítulo foi a pior decisão possível. O Midoriya não precisava ter virado professor, até porque uma armadura em fase de teste foi capaz de segurar o Alforone. 8 anos de pesquisa e evolução dessa tecnologia para só aí o Midoriya conseguir voltar a ser um herói não faz o menor sentido. Não só isso, como o Midoriya ficar solitário pelos seus amigos estarem muito ocupados com o trabalho de herói é um furo de roteiro, porque já tinha sido dito que os heróis agora tinham mais tempo livre. O Midoriya após 8 anos virar professor, que é algo que o capítulo deixa claro que não o fazia feliz e que foi mais como um prêmio de consolação para si mesmo por não poder ser um herói, só foi uma tentativa patética de tornar a cena final mais emocionante, mas fracassou miseravelmente, porque o único sentimento que a maioria do público teve com esse final foi raiva.